Pessoal, vocês devem lembrar o quanto a mídia detonou o Bolsonaro, detonou o Carlos Bolsonaro, com o argumento de que havia um gabinete do ódio, de que o governo utilizava mecanismos para atingir os opositores políticos, para ir contra aqueles que eram democráticos, né? Ou seja, era o gabinete do ódio contra a democracia. Pois é. Não precisou demorar tanto para a mídia cair a ficha que esse gabinete do ódio realmente existe, mas não é do lado da direita, é do lado da esquerda. Eu vou trazer para vocês duas matérias aqui. A gente vai fazer essa análise e aí você me fala se a mídia está caindo a ficha e está percebendo que esse gabinete vai se virar contra eles ou é só um jogo de cena. Vamos acompanhar? Vem comigo. Editorial do Estadão: pioneiros da desinformação. Petistas se assenhoram da comunicação estatal para tentar melhorar a imagem do governo, confundindo interesses partidários com do Estado. O ponto mais interessante dessa matéria foi, enfim, reconhecer que os petistas são pioneiros da desinformação. Todo mundo sabe que essa história de fake news, que o PT levanta, que o judiciário levanta, é um grande blefe, né? Porque se tem alguém que sabe bem espalhar fake news, é esse pessoal da esquerda, que começou com isso muito antes das redes sociais, inclusive utilizando meios de comunicação aí do mainstream, né? Os grandes jornais, a Globo, que a gente não pode esquecer, dentre outros, e ainda aplica. Segunda matéria: a ousadia do PT, né? Segundo eles, o gabinete do ódio agora chama o gabinete da ousadia. Trata-se da reedição da manjada máquina petista especializada em difundir versões dos fatos que agradam ao Palácio do Planalto, não necessariamente verdadeiras, ou seja, são fake news mesmo, e desqualificar e perseguir os críticos do governo federal, sobretudo a imprensa profissional. E aqui é onde eu falo para vocês. Na minha visão, eles não estão preocupados nem um pouquinho com a realidade, né? Que a verdade prevaleça. Agora eles estão preocupados é porque o canhão das fake news da esquerda, do PT, não estão mais virados só para os bolsonaristas, para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. O canhão das fake news se virou também contra a imprensa profissional. O próprio Estadão fala aqui. E vocês sabem que a imprensa está começando a entender o seguinte: olha, os bolsonaristas têm aqueles que espalham fake news. E também não vamos ser hipócritas porque tem, né? Mas os petistas agem de forma muito mais maquiavélica. E se esses ganharem força, e se esses ficarem fortes o suficiente, eles vão partir para cima da imprensa com tudo. Então, o que eu vejo agora não é a preocupação da imprensa em reestabelecer a verdade. É a preocupação da imprensa de que a atuação dos petistas, da máquina de fake news petistas contra a imprensa, tem um poder de cancelamento muito maior. Olha o que fizeram com a Jovem Pan, né? Tem um casal, a turma dos Sleep Giants lá, fizeram uma campanha de cancelamento da Jovem Pan, de desmonetização da Jovem Pan, enorme. Imagina se mira esse canhão para o Estadão, para a Folha de São Paulo, para o Poder 360, Antagonista, Metrópolis. Pois é, então a preocupação que eu vejo agora é que o canhão petista do gabinete do ódio, ou melhor, do gabinete da ousadia, vai virar esse canhão pro lado da imprensa, e a imprensa já sentiu isso. Então, eu acho que a imprensa vai acabar ganhando aí um inimigo, né? Ou o governo Lula petista já começa a ganhar um inimigo que outrora era só do Bolsonaro, a imprensa. Mas não para por aí não. Dessa vez o Estadão, em outro editorial, resolveu dar nome aos bois, chamando de verdadeiro gabinete do ódio e fake news, né? Influenciador petista repete o gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura com a desinformação. Eu já vi a atuação desse rapaz aí muitas vezes, principalmente durante o período eleitoral,
chegavam muitos vídeos dele para todo mundo, né? Então teve muita divulgação por parte do YouTube, por parte de outras redes vizinhas, inclusive dos vídeos desse rapaz. Eu já tinha chegado a ver vídeo dele. Mas assim, vocês vão ver que realmente o Estadão começou a se virar agora também contra o gabinete do ódio petista. Dá uma olhada no que ele fala aqui nessa matéria. Desinformação. O influenciador Thiago dos Reis se tornou um dos maiores produtores de conteúdo político do país, replicando, em favor do governo Lula, a receita de sucesso do, abre aspas, gabinete do ódio, fecha aspas, da gestão Jair Bolsonaro. Os vídeos que publica misturam desinformação e agressividade contra adversários políticos, método que rende audiência e dinheiro, além de responder a 15 processos na justiça. Filiado ao PT, o youtuber de 36 anos pauta a bolhas digitais e acumula sozinho mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube desde 2017. E aí, a gente já viu algumas matérias sobre ele também, de que havia sido expedido um mandado de prisão contra ele, entre outras questões também. Não conheço particularmente o trabalho dele, não conheço os vídeos dele, já vi assim por alto, mas isso foi durante a eleição em 2022. Não acompanho, embora eu acompanhe alguns canais de esquerda para ver qual é a postura dele, o que eles estão falando. Realmente o desse rapaz aí é bem sensacionalista, é algo assim bem fora do contexto. Quando você analisa outros canais de esquerda, como o Canal do Meio, Portal do José, você vê que eles têm coerência no que eles falam. E eu digo isso porque, embora eu discorde de 90% dos argumentos expostos pela esquerda, eles pelo menos têm argumentos e não só ataques. Os vídeos desse rapaz são vídeos claros de proliferação de ódio e de ataque mesmo. É uma briga pessoal e não disposição de argumentos entre direita e esquerda. E aí o Estadão colocou alguns vídeos aqui, né? Expôs, né? Vídeos de Thiago dos Reis no canal Plantão Brasil, que soma cerca de 1 bilhão de visualização, usam informação falsa ou fora do contexto, além de montagens. E aí aqui no título você vê que acabou para ele. A morte de Bolsonaro, situação piorou muito e não tem mais volta. Então assim, você vê que é uma apelação para as chamadas clickbaits, né? Fake news sem tamanho, né? Então Bolsonaro está bem vivo para o desespero deles ainda. Então o Estadão conclui para que não pairem dúvidas. Pois é, aliado do PT, vinculado, né, ao PT e ao próprio Lula e também a Janja, está sempre nos eventos e nas reuniões lá com a Janja. É tudo assim, bem explícito e exposto para que o mundo possa ver quem são, né, os influenciadores petistas que estão do lado do governo. Pessoal, e a próxima matéria que eu quero tratar com vocês agora é sobre um possível, né, encontro entre o Lula e o Javier Milei. O que pode sair desse encontro? Vou trazer uma matéria para vocês aqui do R7 que trata especificamente da possibilidade do encontro dos dois presidentes. Bora acompanhar juntos. Encontro entre Lula e Javier Milei entra no radar diplomático. Pois é. Pode ser que os dois presidentes possam se encontrar em eventos próximos, né? O Milei, que está fazendo um trabalho interessante na Argentina, tá sendo minado, né? Porque está acontecendo exatamente aquilo que ele falou. Ele falou que antes do governo argentino apresentar melhoras, ia passar por algumas dificuldades. Houve um certo agravamento da fome na Argentina, porque cortou benefícios que eram dados pelo Estado ao povo argentino, né? Aquele populismo barato da esquerda, e é óbvio que essas pessoas não estão acostumadas a correr atrás do seu próprio pão, estão acostumadas com o assistencialismo do Estado, e aí acabou gerando um conflito de fome. Mas, em compensação, os números apresentados pelo Milei são impressionantes. Conseguiu reduzir bastante a inflação, conseguiu apresentar um superávit na Argentina, vem fazendo um bom trabalho. Vamos lá, matéria do portal R7. Uma possível aproximação e até mesmo um encontro protocolar entre o presidente Lula e Javier Milei da Argentina acabaram de entrar no radar diplomático, embora o lado brasileiro haja forte resistência.
Os chefes de Estado devem comparecer a 2 encontros de cúpulas nas próximas semanas e as equipes de negociadores de ambos os lados estão a postos para eventual demanda, embora Milei ainda seja visto pelo entorno do presidente brasileiro como um desafeto declarado. Pois é, para estar nas graças do Lula tinha que estar do lado errado da história, né? Mas a grande realidade é que é pouco provável que o Lula queira acenar o Milei. Até porque há um conflito hoje muito grande entre direita e esquerda. Hoje, com Jair Bolsonaro fora da presidência e o Lula na presidência do Brasil, existem dois grandes espectros políticos representados no cenário aqui da América do Sul. De um lado, o Lula, totalmente, agraciado pela mídia internacional, que passa pano, igual quando você está na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, a mídia chega como se o Lula fosse um santo salvador da pátria. Quando você olha os jornais daqui, você vê que é totalmente diferente, né, em relação ao que a gente vê aí dentro do Brasil. Já o Milei é o contrário. Você vê fora da Argentina a mídia demonizando o Milei. Por quê? Porque é a representação da direita e da esquerda. E aí, qual o cenário que nós temos hoje? É o Milei que pegou um país destruído e está conseguindo colocar ordem no galinheiro. Reduziu as contas públicas, apresentou superávit, reduziu a inflação, embora ainda tenha um mundo, né, de dificuldades pela frente a ser enfrentado ainda. Então, assim, está muito aquém do que se esperar. E nós temos o Lula, né? O Lula que pegou um Brasil em superávit, um país em situação econômica razoavelmente estável e agora vem apresentando déficits, uma piora na economia gigantesca. Então, essa comparação entre Milei e Lula é inevitável. É a representação da direita no poder e da esquerda no poder. A diferença é que a direita é detonada pela mainstream, ou seja, pela mídia tradicional, enquanto que a esquerda é ovacionada como o salvador da democracia. A grande questão é que o Lula está fazendo uma gestão tão fraca que até a mídia nacional, a mídia brasileira, está começando a reverter o posicionamento sobre o Lula. Exemplo, essas 2 matérias do Estadão que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, outra matéria agora para vocês. De novo, quem está sendo fritado pela mídia é o deputado federal Gustavo Gayer, tá? Que comparou os nordestinos à galinha. Estão dando migalhas. Esse caso aqui é emblemático, né? Ele citou o caso, uma parábola, onde o Stalin, né, líder fascista aí, ele foi questionado se a população não poderia se juntar e se voltar contra ele, ou seja, criar uma rebelião. E aí nessa parábola, o Stalin pegou a galinha que estava perto dele, depenou e o sangue da galinha jorrava, e o Stalin depenou a galinha e jogou a galinha no chão. A galinha saiu correndo com medo. De repente, o Stalin tirou alguns grãos de milho do bolso e indicou em rumo à galinha, e a galinha voltou para comer na mão dele. O Gustavo Gayer usou essa parábola, só que ele cometeu um erro aqui. Ele falou que os nordestinos são assim. Um erro grande por parte do Gustavo Gayer. Até porque você não pode generalizar. Não é o Nordeste que é assim. São pessoas que acreditam no assistencialismo, de que o Estado pode ser uma mãe. E isso é uma falácia sem tamanho. Mas tem pessoas assim. No Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, qualquer lugar do Brasil, vai existir pessoas que você sabe que acreditam no assistencialismo e nessa desculpa barata, né, do socialismo, nessa desculpa barata de que a esquerda vai dar comida para todos, vai estar dando ajuda para todos. Então, assim, foi infeliz na fala dele. E o Gustavo Gayer, ele precisa tomar muito cuidado. Pessoas como o Gayer, pessoas como o Nicolas, são pessoas que estão diretamente na mira dos holofotes.
porque são polêmicos, são deputados polêmicos, são deputados corajosos, que têm coragem de falar e bater de frente o sistema. E é lógico que qualquer erro deles vai ser potencializado. O Gustavo Gaia ele errou, tá? Ele não devia, até porque Bolsonaro precisa do voto dos nordestinos. Aquele conflito que existe entre nordestinos e sulistas é um conflito que precisa acabar. Quanto mais você compra o discurso petista de dividir, eles vão te conquistar. Então, houve um erro. E o Gustavo Gaia, ele tem que aprender, né? E quem sou eu para ficar dando lição de moral para ele? Mas assim, é uma opinião aqui, tá? Então, respeito muito todos os parlamentares, inclusive o Gustavo Gaia, mas na minha opinião, ele já passou por um problema com os meninos lá do podcast Três Irmãos, inclusive mando um abraço para eles. Aquele caso em que ele falou sobre o pessoal da África lá. Então, assim, não direcionar críticas. Você pode fazer críticas sem direcionar, atacando não as pessoas, não as figuras, mas os fatos. Então, assim, ele tem que tomar cuidado porque ele sabe que o Ministério Público Federal está de olho nele, ele sabe que a Advocacia Geral está de olho nele, ele sabe que o STF está de olho nele. Então, assim, ele tem que tomar mais cuidado. De 2 pontos. Porque as falas dele podem causar problema para ele. 2, porque também ele cria um conflito aí, né? Nós precisamos que haja uma unidade da nação, pacificar, ou seja, acabar com esse discurso, os nordestinos são culpados. Não, eles não são culpados, não é assim que funciona, tá? Porque o sistema, ele vem construindo tentáculos, e aí é mais ou menos o seguinte: você tem pessoas que estão ilhadas, que não têm acesso, às vezes, à informação, porque se você parar para pensar, você pode olhar lá do meu Goiás, por exemplo, se você olhar lugares mais afastados, tem lugar que, sabe, o pessoal está ali na zona rural, mal chega a internet, mal chega uma discussão, e aí eles sabem aquilo que chega. Olha, o prefeito tal mandou te dar uma cesta básica aqui, o fulano de tal mandou te dar isso. E aí você vai criticar essas pessoas porque essas pessoas não tiveram acesso à informação, e não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então eu acho que esse discurso, eu tenho a visão de que mais divide do que une, tá? Mais divide do que une. E olha só, foi num evento do partido, e mesmo assim sempre tem alguém filmando para postar e falar: olha o que ele falou, pega ele agora. Então tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, isso não tira o mérito do Gustavo Gaia, né, que está fazendo um bom trabalho na Câmara dos Deputados no que tange a defesa das pautas conservadoras, né, das pautas de direita, mas fica aqui até a dica, né, para muita cautela e muita calma no discurso, que eu sei que às vezes é calor. E enfim, é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente. Vocês viram que o formato foi um pouquinho diferente, né? Eu gravei o vídeo do celular, tá? Porque eu tô querendo fazer um conteúdo, às vezes, mais dinâmico para vocês. Então, às vezes eu tô em alguns lugares, assim, incríveis, sabe? Eu passei por alguns lugares do Paraguai que, às vezes, dá vontade de poder gravar e compartilhar com vocês os locais lindos que a gente tá. Então, eu tô me aprimorando aqui para poder fazer os vídeos também pelo celular, que aí, de certa forma, a gente tem um dinamismo a mais. E aí, se o conteúdo ficou bom dessa forma, coloca no comentário. Se ficou contento, coloca aí para mim no comentário se o conteúdo, se o formato ficou bom dessa maneira. Se não ficou bom, a gente volta e faz sempre dentro do estúdio. Não mexe no time que está ganhando, que a mensagem está chegando até você. A gente está conseguindo fazer um trabalho legal aqui, apesar dos erros, né? Apesar das falhas que a gente tem. Afinal, a gente é humano e a gente não é dono da verdade. E nem sempre as pessoas vão concordar com aquilo que a gente está falando. Mas a gente está conseguindo passar uma mensagem, assim, uma mensagem mais calma, de mais tranquilidade, de uma visão sensata sobre a política brasileira, tá bom? Então, muitas pessoas estão deixando comentário: eu gosto de seguir por você porque você é sensato, porque você não entra nessa pauta de radicalismo, porque você analisa todos os lados de uma forma bem
bem criteriosa, você é bem imparcial e eu gosto disso. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho dessa forma aqui com vocês, tá bom? E põe no comentário sobre o formato, se ficou bom, se ficou ruim. E eu deixei para perguntar logo no final, que aquelas pessoas que ficam até o final são as pessoas que seguem há mais tempo, são aquelas pessoas que têm uma maior sintonia com o nosso trabalho, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.